Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que têm me acompanhado, têm me assistido através da internet. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E assim eu creio que o Senhor Jesus, o Senhor Jeová, o Espírito Santo de Deus da verdade, tem sido o pastor de vocês também. De vocês, porque pela honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tem esse canal na internet, através do Facebook, que tem chegado muitas pessoas de fora dos outros países, tem acompanhado meus vídeos, as legendas. Fico agradecido a vocês de outros países que têm lido as legendas aí, porque aí no país de vocês aparece inglês, aparece na língua de vocês. Obrigado por mandar mensagem para mim, só que nem tem como responder todos, mas que Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. E tem mais, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele é amor, mas o Senhor é fogo consumidor também. Entendeu? E o Senhor se ira com o povo. Quando o povo está muito desobediente a Deus, muito desobediente mesmo, o Senhor se ira, porque o Senhor é fogo consumidor. E muitas pessoas zombam de Deus, usam o carnaval para zombar do Senhor Jesus, para escarnecer o Senhor Jesus, achando que isso vai afetar o Senhor Jesus. Isso não afeta o Senhor Jesus não, o Senhor Jesus tem pena desse povo, tem pena. O Senhor Jesus zomba desse povo que tem escarnecido ele nos carnaval, colocando o diabo beijando ele zomba desse povo hipócrita. Entendeu? O povo que não tem amor no coração, que faz essas coisas. Os únicos que ficam tristes com essas coisas aí que eles fazem no carnaval contra o Senhor Jesus é os evangélicos. Entendeu? Os evangélicos, alguns católicos que carregam Jesus no coração, eles ficam tristes com essas coisas. Hoje em dia eu já nem ligo. Já liguei muito na minha vida também, quando eu via no carnaval e zombar de Jesus, fazer essas coisas, eu ficava tão triste. Mas hoje eu já nem ligo mais. Porque meu Senhor, ele manifesta pra gente o que ele é. Olha só, eu vou ler para os irmãos Salmo. Salmo capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim: porque se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam, se mancomunam, se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Entendeu? Por causa de quê? Porque o povo procura buscar provocar a Deus. Em vez de amar o Senhor Jesus, de buscar Ele de todo o coração, o povo procura fazer Deus se irar contra a terra, contra as pessoas. Então Deus não vai fazer catástrofe, não vai fazer nada, mas vai permitir acontecer muita coisa. Se, meus irmãos, se Satanás, se o servo Jó do Senhor, quem se lembra da história do servo Jó? Se servo Jó, Satanás pediu para tocar nos bens dele material, tocar na família dele, tocar na saúde dele, e ele sendo servo de Deus, Deus permitiu. Imagina o que Deus não permite o diabo fazer com o ímpio, meus irmãos. Com uma pessoa que zomba dele, que critica ele. O diabo carrega essas pessoas para o inferno. E lá se apresenta para ela verdadeiramente como ele é. Porque o diabo, meus irmãos, a Pombagira, o Zé Pilintra, o Exu, esses caras aí, eles se apresentam para a pessoa como bonzinho, entendeu? Eles acham que é o bonzão. Mas só que quando a pessoa morre, eles mostram como eles são de verdade. Aí as pessoas se assustam, entendeu? Porque está acostumado com ele sendo bom para eles. Mas aí, depois que morre, as coisas mudam. E o versículo 6, a palavra do Senhor diz: então ele falará na sua ira e no seu furor os confundirá. 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 8. Pede-me e eu te darei, e as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tá vendo, meus irmãos? O que o Senhor dá? O Senhor nos dá nações da terra, nos dá uma vida boa, uma vida plena, uma vida com Deus, é uma vida tranquila. Não vou falar que é totalmente tranquila não, porque a gente passa luta. Eu passo luta, meus irmãos da igreja passam luta, mas só que nós sempre saímos vitoriosos na nossa luta e nós não morremos. Porque Deus não permite a gente morrer em meio às nossas lutas. E não são assim os ímpios morrem. Entendeu? Por causa de quê? Porque prefere zombar de Deus que amar Ele. E o versículo 9, tu os esmigalhará com uma vara de ferro, tu os despedaçará com um vaso de oleiro. Versículo 9. 10, agora, pois o rei, sede prudentes,
deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. O que quer dizer que servir ao Senhor com temor? É que a gente não pode ter medo de Deus. A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e servir Ele e ser obediente. O temor é a obediência. A gente ser obedientes a Deus. O versículo 12 diz: beijai o filho para que se não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Viu, meus irmãos? Então, meus irmãos, seja debaixo das bênçãos de Deus, prefiram ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida que ter a ira de Deus. Porque a ira de Deus, meus irmãos, ninguém segura. É melhor a mão de Deus, igual eu, é melhor eu estar em cima das mãos de Deus, para Deus me exaltar, que eu estar embaixo das mãos de Deus, para Deus fazer isso. Entendeu? Porque Deus, meus irmãos, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. E Deus mata, meus irmãos. Entendeu? Deus mata. Se brincar com Ele, se desrespeitar Ele muito de tal maneira, Ele mata. O Senhor Jesus Cristo é muito misericordioso. Entendeu? Muitas pessoas brincam, faz chacota com Ele, faz brincadeira, Ele perdoa. Mas o Senhor Jeová não. Não brinca com o Senhor Jeová não, que o Senhor Jeová é fogo consumidor. Meus irmãos, então a palavra diz, no acabando o versículo aqui, versículo 12, a palavra diz: bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurados os que confiam em Deus. E como eu disse na palavra anterior, no capítulo 2 aqui, que fala que os povos, porque se motinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, que é o versículo 2, a palavra do Senhor diz: porque se amotinam as nações. A palavra diz: esse salmo consiste de 4 cenas distintas. O salmista começa com uma alusão aos povos e reis da terra, em oposição ao ungido de Deus. Vê a nota seguinte: um triste quadro da insolente rebeldia da raça humana contra Deus. Porque a raça humana ela é rebelde. Ela faz muita rebeldia contra Deus. Acha que Deus se agrada de pessoa ficar fazendo pirraça com Ele. Deus morre de rir da sua cara quando você fica fazendo pirraça com Deus, fazendo chantagem. Nosso Deus não cede chantagem não, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus verdadeiro, justo e fiel. E sua lei insola a rebeldia da raça humana contra Deus. Sua lei, sua redenção, seu Messias e o ensino da sua revelação. Os autores do NT, da mesma maneira, mostraram o mundo em oposição a Cristo, ao crente e à fé bíblica. Porque muitas pessoas têm se opondo ao cristianismo, se opondo ao catolicismo, se opondo aos evangélicos, entendeu? E tem guerrilhado contra o povo de Deus. Para fora do país, os cristãos estão sendo perseguidos. Na Coreia do Norte é um exemplo. Se lá eles pegam um pastor, eles matam, eles torturam. E a China é a mesma coisa. Tem vários países que não aceitam o evangelho de Cristo, não aceitam Jesus, que Jesus veio, morreu para salvar a gente, ressuscitou. Eles não aceitam. Mas Jesus veio, Jesus morreu na morte de cruz, por mim, por você, pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, por nós todos. Jesus foi morto, entendeu? E crucificado, para que hoje eu e você pudesse ser salvo pela graça de Deus, que é de maneira gratuita quando a gente se arrepende de todo o coração e ama Jesus acima de todas as coisas e passa Ele acima de tudo. Deus responde zombando dos ridículos intentos do mundo para removê-lo do cenário. Então o que diz? Que Deus permite as pessoas morrer, entendeu? Permite a pessoa morrer quando brinca muito com Ele. Tempos virão em que Ele suplantará a rebelião humana e estabelecerá o seu reino na terra. Porque o Senhor Jesus vai vir um dia, meus irmãos, vai acabar com Satanás, vai acabar com a Pomba-Gira, com o Zé Pilintra, Maria Mulambo, Exu, com isso tudo, vai acabar com eles, que eles já é derrotado. O Senhor Jesus é o meu Senhor, entendeu? O Senhor Jesus manda tudo. Esses daí não faz nada se o meu Senhor Jesus não permitir. Igual eles não têm nenhum poder sobre a minha vida se o meu Senhor Jesus não permitir. Eu falo porque eu conheço eles muito bem, que eles andavam ao meu redor, entendeu? Quando eu estava nos vícios, quando eu andava com eles andavam comigo, mas hoje não. Hoje eu ando com Jesus e os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor que tem me guardado, porque Pomba-Gira não gosta de mim, Zé Pinito não gosta de mim. Se duvida, vai lá no centro e pergunta para eles do meu nome lá, se eles gostam de mim, que eles vão falar que não gostam não, que me odeia. Porque eles já falou dentro da igreja manifestado em pessoas que me odeiam. Eu também não gosto deles, porque quem eu gosto é o Senhor Jesus, Senhor Jeová e Espírito Santo de Deus. Deus o Pai promete que enviará seu Filho amado, que é o Senhor Jesus, suprema herança das nações, olha só a palavra,
Olha só, para aniquilar todos os que se opõem ao seu governo. Esta promessa se cumprirá quando Jesus Cristo voltar à terra no fim dos tempos e destruir todos os inimigos de Deus. Então Jesus Cristo não vai destruir um inimigo de Deus, vai destruir todos os inimigos do Senhor Jeová que pelejam contra Deus. Vão ser todos destruídos. Entendeu, meus irmãos? Olha só, de Deus. Em todos os crentes fiéis compartilharão do seu reino sobre as nações. Então quer dizer o quê? Que se você for um crente fiel, que ama Jesus, guarda Jesus no seu coração, você vai usufruir das coisas que Deus vai fazer por bem. Você vai ser um cara próspero após essa vida. Deus vai te dar um corpo novo, você vai receber um corpo novo, porque após a morte não tem mais sofrimento, as coisas velhas vão se passar, você não vai levar para o céu dor, não vai levar sofrimento, vai ser uma paz muito grande para as pessoas que conseguirem conquistar a sua salvação, porque a salvação é conquistada à força, é a gente vencendo as vontades da carne dia após dia. A gente tem que vencer a vontade da nossa carne, porque a nossa guerra é contra a nossa carne e contra Satanás, que Satanás usa da nossa carne para nos enfraquecer e fazer a gente blasfemar contra Deus, fazer a gente se afastar de Deus. Como que Satanás faz isso? Coloca a gente no mundo dos vícios, coloca a gente no mundo da prostituição, coloca a gente em várias coisas, entendeu? E a palavra do Senhor diz: através do salmista, o Espírito Santo exorta a raça humana a ser sábia diante de Deus Todo-Poderoso e a refugiar-se nele, antes de chegar aquele terrível dia do julgamento divino. Porque o dia do julgamento divino vai chegar. Vai chegar um dia que o Senhor Jeová, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus vai julgar toda essa terra. Quem fez obra boa e quem fez obra má. E todos verão as obras que as pessoas fez, vai julgar o pastor, vai julgar o obreiro, vai julgar o diácono, vai julgar o padre, vai julgar o espírita, vai julgar o católico, vai julgar toda a religião da terra. Todos vão ser julgados. Então, meus irmãos, para chegar nesse julgamento, você ser uma pessoa que vai ser perdoado por Deus, procura levar uma vida mais reta perante Deus, obedecer a palavra, ler a Bíblia Sagrada, entendeu? Buscar entendimento, pedir Deus para te dar entendimento da palavra, da Escritura, porque a partir do momento que você começar a ler a Bíblia, a praticar, sua vida muda, sua vida financeira muda. Se você não conseguir comprar uma Bíblia, você vai conseguir comprar. Se você não conseguir comprar um celular novo, você vai conseguir comprar, e seu celular vai ser top da dia dos top, porque Deus não dá coisa ruim para os outros, Deus só dá coisa boa. Se você não conseguir comprar um carro, uma moto, você vai conseguir também. Mas para isso Deus tem que estar na sua vida, suas orações tem que estar em dia. A pessoa deve orar 3 vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço e à noite. Mas só que quem tem muita fé, ora mais, ora toda hora, porque a oração é a chave da vitória do crente. Jesus se agrada muito, Deus se agrada muito de quando a gente ora por Ele. Ora para Ele, pede coisas a Ele, porque o nosso Deus é maravilhoso. Eu falo por experiência própria. Há anos atrás, eu estava na vida ruim, eu pedi a Deus uma coisa para me mudar. Pedi a Deus um filho. Aí, olha aqui, ó. Aí, ó. Tá aí, ó. Dá tchau pra esse. Aí, viu? E tá aí, ó, que benção. Aí, flamenguista igual o pai, ó. Torce pro Mengão. Olha só pra você ver. Até colocar aqui, ó. Torce pro Flamengo também, ó. Igual o papai, né, filho? Dá um beijinho aqui. Igual o papai, flamenguista, ó. Viu? Igual eu falo com vocês, meus irmãos. Deus é amor. Muitas pessoas acham que Deus é ruim. Deus não é ruim, não. Você acha que Deus liga de eu torcer pro time do Flamengo? Muitas religiões ficam falando, ai, que não sei o que é pecado. Pecado é um pastor bater na mulher. Entendeu? Pecado é uma pastora trair o pastor. Pecado é um pastor maltratar os filhos. Entendeu? Isso é pecado. Agora, não sendo isso, meus irmãos, não é pecado, não. Entendeu? Não é pecado a gente ter um time de futebol. Não é pecado a gente amar o próximo, porque a gente deve amar o próximo como a gente mesmo. Entendeu, meus irmãos? Que Deus é amor. Então vamos amar o próximo, respeitar o próximo, orar mais uns pelos outros, para Deus estar abençoando a nossa vida e estar abençoando a vida das pessoas ao nosso redor também. Porque se a gente tem a vida abençoada por Deus, Deus abençoa aquelas que estão ao nosso redor, que a gente pede para Ele para abençoar. Então é isso, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Vou finalizar o vídeo aqui agora. Que Deus abençoe suas vidas, entendeu? Do jeito que tem abençoado a minha. E que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês nessa manhã. E lembrando os irmãos, ora em favor do ex-presidente, do Jair Messias Bolsonaro, dos políticos que ele apoia, entendeu? Ora a favor da oposição, porque se o Brasil não afundou tudo de vez ainda, é porque a oposição está lá, que se a oposição não tivesse lá, a situação, o ovo tá, vocês estão achando que o ovo está caro, de estar R$25?
Se não tivesse a oposição lá, o ovo ia estar 50, a galinha ia estar 200 reais, o porco ia estar mais de 1.000. Aí queria ver vocês comer carne. Então vamos agradecer a Deus pela comida que a gente está comendo, pelo alimento que está nas nossas mesas, porque o que tem no Brasil é muita gente mal agradecida, que tem pedido a Deus e não tem agradecido o que Deus dá. Porque Deus sabe o que dá, meus irmãos. Porque tem gente que pede muito, e se Deus der muito, abandona a Deus e vira as costas para Ele. Então Deus dá aquilo que você pode suportar. Não vamos ser rebeldes contra Deus, vamos amar a Deus de todo o nosso coração e ajudar a Deus a levar o evangelho a toda criatura, compartilhando palavras do Senhor, compartilhando um verso bíblico, mas não só compartilha não, procura praticar também e fazer aquilo que está pedindo o verso bíblico, e que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, um excelente dia a vocês, que Deus abençoe seus dias poderosamente, em nome de Jesus, assim eu peço, fiquem com Deus, vou finalizar o vídeo.